Muito bem, nós estamos ministrando nesses dias sobre os evangelhos e de forma especial algumas das parábolas. E eu ministrei recentemente sobre a parábola das 10 virgens. Quem lembra? Quem estava aqui? Pelo menos quem lembra, talvez você não lembra tudo. Muito bem, a grande maioria. Nós ministramos sobre aquela parábola das 10 virgens, onde 5 delas eram prudentes e 5 delas imprudentes. Ou seja, 5 insensatas e 5 insensatas. A palavra de Deus, ela traz em Mateus 25, essas parábolas que apontam para o evangelho ligado ao reino de Deus. Essas parábolas, elas não condizem, elas não apontam para a nossa relação com Deus no que diz respeito à nossa salvação, diretamente não, mas elas apontam para o que fazemos com o que recebemos. Às vezes, nós estamos tão preocupados com a entrada que já passamos, quando deveríamos preocupar com a saída que ainda não atravessamos. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que com a porta que nós já atravessamos. Jesus é essa porta, mas nós esquecemos que essa porta ela vai se consumar em um dia, onde a palavra de Deus diz que todos nós vamos prestar contas a Ele. E as parábolas do reino, em Mateus 25, elas apontam exatamente para esse momento entre o dia da nossa salvação, entre o dia que Jesus começa a mudar a nossa história, a partir da nossa vida aqui, mas é claro, Ele começa mudando a nossa eternidade, mas as parábolas do reino, elas têm muito mais a ver com essa caminhada durante a nossa vida no evangelho. E a parábola das 10 virgens, ela aponta que 5 virgens, elas foram prudentes e 5 virgens foram imprudentes. As prudentes, elas tiveram uma atitude correta, elas estavam prontas, elas estavam preparadas quando o Senhor voltou. Você vê que as parábolas do reino, elas sempre vão nos colocar como servos, como pessoas chamadas por Deus. As parábolas do reino, preste atenção nisso, elas sempre vão nos considerar como pessoas que já fazem parte. Eram 10 virgens. Depois fala na parábola dos talentos, que é logo em seguida, fala sobre servos, 3 servos. Então sempre aponta a relação de pessoas que já estão assim pisando no reino de Deus com o seu Senhor. E nessa parábola das 10 virgens, eu estou recapitulando porque o que eu vou ministrar hoje é a continuidade de alguma forma, mas essa parábola das 10 virgens mostra como que 5 delas estavam preparadas. Elas tinham a candeia acesa, mas elas tinham óleo extra. Elas não tinham só o óleo da candeia, elas estavam preparadas. Elas foram elogiadas pelo Senhor, elas foram convidadas para entrar na festa, enquanto as outras não puderam fazer parte da alegria do seu Senhor. Ser prudente no reino de Deus, eu não sei se você lembra, eu falei sobre 4 pontos. Ser prudente no reino de Deus é fazer algo extra. Talvez eu vou te relembrar. Segunda coisa, é valorizar o agora, visando o futuro. Valorizar o hoje, cuidar do hoje, cuidar do agora, entender que o hoje é o tempo da semeadura para o amanhã. Outra coisa, as virgens prudentes, elas não viveram do que o outro estava vivendo, ou do que o outro estava fazendo. Então fala sobre a gente de alguma forma se responsabilizar pela parte que compete a nós como cristãos, como pessoas do reino. E por último, eu ministrei também falando sobre aquelas 5 virgens prudentes, e nesse contexto eu ministrei que as prudentes, elas não tinham só boas intenções, mas obediência, porque boas intenções não são obediências. Boas intenções, todas as 10 virgens tinham boas intenções, mas apenas 5 foram obedientes, amém? E sabe, eu tenho pensado um pouco sobre isso, sobre como que o diabo, ele tenta tirar de nós esses benefícios, essas recompensas do reino.
Sabe, não é pelo fato de você já conhecer o Evangelho que o diabo não tem como, eventualmente, atazanar você, flechar você, porque a Bíblia diz que o diabo, ele anda em nosso derredor como leão. Ele não é um leão, mas rugindo como leão, fazendo um barulho, mas a Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, buscando, procurando a quem ele possa, amém? Está entendendo? Então ele anda em derredor, mas ele não procura porque ele não pode, ele procura quem ele pode. E quando o apóstolo Paulo está ministrando essa ideia desse versículo, desse texto, eu creio que ele está falando para os cristãos. E às vezes eu penso, como assim? Como que o diabo vai conseguir alguém no nosso meio que ele possa devorar? Alguém, ele está procurando alguém, então ele está aqui, mas ele não vai pegar todos, ele está tentando procurar, e isso não é uma ameaça, está na palavra de Deus, mas ele está buscando a quem ele possa. Então eu começo a entender que não é todo mundo que ele pode, sim ou não? Ele está procurando, deixa eu ver se esse eu posso, esse eu não posso, esse aqui eu não posso, esse aqui, esse eu posso. Eu não sei imitar o diabo. Quando eu era adolescente, jovem, nós fomos fazer um teatro na igreja, e ninguém queria ser o Satanás, mas aí um dia eu disse, eis-me aqui, Senhor, e eu fui o diabo da história. Mas gente, por muitos dias, alguns irmãos olhavam para mim, depois do teatro, e diziam, o diabo está entre nós. Meu Deus, foi péssimo isso, que experiência ruim. Então por favor, nos teatros, é melhor contratar o diabo de fora. Mas sabe, então o diabo anda em nosso derredor, buscando a quem possa. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes em nossas vidas tem portas abertas para o inimigo. Às vezes em áreas específicas da sua vida tem portas abertas para o inimigo, que nós chamamos de brechas. E aí que está o detalhe, nós precisamos fechar essas brechas. Por exemplo, se na nossa vida há uma situação de ofensa não resolvida, e essa ofensa, ela criou raízes, a amargura quando cria raízes, ela muitas vezes, essa ofensa alojada, essa amargura alojada, essa ofensa que está alojada hoje, ela pode ser uma grande brecha para o inimigo atuar e às vezes vencer em algumas áreas da sua vida amanhã. Então uma ofensa alojada no coração hoje, pode ser um demônio alojado na sua alma amanhã. É muito forte. Às vezes a dureza do coração, eu preguei semana passada sobre essa terra boa. Às vezes o orgulho, amor ao dinheiro, quando você não consegue colocar Deus em primeiro lugar nessa área do dinheiro, é certo que o inimigo vai agir nessa área, limitando aquilo que Deus queria fazer na sua vida. Então, uma infidelidade, por exemplo, na família, uma infidelidade à esposa, ao esposo, isso é um impedimento de muitas coisas acontecerem na sua vida, são brechas. E o inimigo, ele está procurando essas situações, e esse texto é neotestamentário. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos resolver essas coisas com o Senhor. Mas deixa eu voltar um pouco, eu quero falar, agora eu vou fazer uma ponte para onde eu quero chegar, mas eu quero falar antes sobre a questão da salvação. Porque a salvação, guarde isso, porque senão essa parábola que eu vou ministrar, ela pode perder um pouco o sentido, ou pode ter um sentido errado no seu coração, na sua mente. Mas a salvação, ela é um presente de Deus. Amém? Diga assim, eu recebi de graça. Amém? Foi de graça para você. Ela custou muito caro para ele. Foi muito caro, custou muito caro, mas para nós é de graça. Por isso que nós temos certeza que a salvação, ela não é comprada.
A salvação, ela não é conquistada com o nosso esforço, com a nossa santidade, com nada disso, mesmo que isso pareça bonito, mesmo que isso pareça assim aparentemente estranho, mas a salvação, ela é estranha na nossa razão, porque ela tem a ver com um presente que Deus nos deu, não pelo que você e eu merecemos, mas pelo que Ele fez por nós, amém? Então a salvação, ela é pela graça de Deus, é um presente que nós ganhamos sem merecer. Então o nosso papel em relação à salvação, só tem um papel, aliás dois, mas está tudo junto, é crer e receber. A palavra de Deus diz em Romanos 10, no versículo 9 e 10, que se nós confessarmos com a boca que Jesus Cristo é Senhor, e crermos de todo o nosso coração, que Ele é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Porque com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa a salvação, amém? Então eu quero deixar isso bem claro, que a salvação é um presente de Deus, a salvação é um presente de Deus. Bom, então, quando nós somos salvos, nós entramos no que nós chamamos de novo nascimento, nova vida, e aí nessa nova vida, agora nós estamos tendo revelação sobre o reino de Deus, sobre aquilo que Deus é. Deus então agora é o nosso Senhor, nós somos filhos de Deus, Ele não é só o Salvador, Jesus não é só o Salvador, Ele agora é o Senhor que governa a nossa vida, e agora a gente começa a crer em Jesus, crer na sua palavra. O nosso coração que era de pedra, lá em Ezequiel diz que Ele viria para transformar os corações de pedra em corações de carne. Ele veio para transformar você numa pessoa rígida, dura, inacessível, mas agora Ele vem para transformar o meu e o seu coração num coração aprendiz, num coração ensinável, num coração maleável, num coração que está como uma terra boa, pronto para receber a palavra de Deus. Agora, quando nós começamos a receber essa palavra, nós começamos a ter atitudes normais de um cristão, como por exemplo, viver a palavra, odiar o pecado. Diz assim: eu odeio o pecado. Você tem que odiar o pecado, eu preciso odiar o pecado. Sabe, esses dias eu fiquei bravo, porque eu percebi uma pessoa mentiu para mim, eu fiquei muito bravo, e aí a hora que eu estava muito bravo, eu falei, eu não posso ficar bravo com essa pessoa, eu tenho que ficar bravo com a atitude dela. Deus me dá graça, porque eu odeio mentira. E eu fiquei assim com aquele negócio, e eu estava irado, e aí Deus me deu esse equilíbrio, eu pedi a Deus, porque a gente tem que tomar cuidado para não confundir, não ficar odiando o mentiroso. E aí eu falei, Deus me dá essa graça, e aí eu consegui pela graça de Deus, ter essa graça com a pessoa, mas eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque você me contou essa história tão estranha, mas eu quero te contar uma coisa, eu odeio mentira, você sabia? E aí essa pessoa virou e falou assim, então deixa eu te contar outra parte da história. Que na verdade era a história verdadeira. Sabe, você e eu precisamos odiar o pecado. A gente começa a fazer algo para Deus agora, começamos a trabalhar pela fé. Por quê? Porque a fé, a palavra de Deus diz lá com o apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. Então quando nós começamos em Jesus, e agora sim eu vou entrar onde eu quero, quando nós começamos em Jesus, nós começamos pela fé, a graça de Deus, é a nossa fé no Senhor Jesus, e a gente é salvo pela fé, mas a partir do momento que a gente é salvo pela fé, a fé, ela começa a nos mover a obras, e por isso que o apóstolo Tiago, ele diz que Abraão, ele foi salvo pela fé com obras, porque a salvação de Abraão, aquilo que Deus fez na vida de Abraão, na descendência de Abraão, aquilo que Deus fez nas gerações a partir de Abraão, não tem só a ver com o que ele creu, mas tem a ver com o que ele fez a partir do que ele creu. Por isso que Tiago diz que a fé de Abraão não foi em vão, ela não foi fraca, ela não foi uma fé superficial, ela foi uma fé profunda, e por isso Abraão é o pai da fé, não só porque ele creu, mas porque ele creu, e a partir do que ele creu, ele foi e entregou o seu filho Isaque. Então a obra foi a entrega de Isaque, mas ele fez isso pela fé, amém? Portanto, quando nós recebemos essa fé,
Deus está dizendo, a partir de agora, você tem fé, a sua fé vai crescer, mas você precisa exercitar essa fé. É o exercício da fé. E a partir da fé, você vai exercitar as obras da fé. Você precisa trabalhar, você precisa exercitar aquilo que recebeu de mim. E é sobre isso que Jesus está falando lá no reino. É sobre isso que Jesus está falando no reino, porque no reino os servos trabalham. No reino os servos eles recebem incumbências. No reino os servos recebem responsabilidades. Então, essa parábola, que às vezes a gente usa tanto em situações específicas, eu já vi até palestrantes não cristãos usando essa parábola, sabe, é uma coisa incrível, mas essa parábola, ela é muito séria, ela é muito profunda, porque ela fala das nossas obras a partir da fé. Então o segredo não é só você ter, mas é saber usar o que você recebeu. O segredo não é só você receber, mas saber usar o que você recebeu. O segredo não é só ter, é saber usar o que você tem. Vamos lá, Mateus 25, agora sim. Mateus 25, versículo 14 em diante. Também será como um homem, ao sair de viagem, chamou os seus servos, diga assim, os seus servos. Eu quero dizer, os 3 eram servos. E confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Diga assim, de acordo com a sua capacidade. Eu gosto que você repita, porque você... Não, nem deixei você falar. Eu gosto que você e eu repitamos isso aí, a gente repete para a gente guardar os destaques, tá bom? Em seguida partiu de viagem, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Ele sai rápido, ele aplica os talentos, e ele ganha mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos, que tinha recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e prestou contas, e acertou contas com ele. Preste atenção, os talentos são talentos de ouro. Por isso que ele usa a palavra dinheiro, realmente é algo de muito valor. Para você ter ideia, um talento de ouro, na cultura judaica, ele seria hoje em torno de 600 mil reais. Então um recebeu 600 mil reais, o outro recebeu 1 milhão e 200 e o outro recebeu 3 milhões de reais. Entende? No nosso dinheiro. Tá bom para você ou não? Você gostaria de alguém colocar isso nas suas mãos? Oh, meu Senhor. Mas sabe, mesmo eu já vi alguns pregando, o talento romano, mas aqui não era o talento romano. Jesus estava falando no contexto judaico. Mas mesmo o talento romano significaria no mínimo 100 mil reais nos nossos dias, porque o talento de ouro é uma quantidade de ouro, que em algumas culturas é menor, outras culturas maiores. Só para você ter uma ideia, eu falei sobre isso, para ficar mais fácil você entender. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 e eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: bom, muito bem, fiel. Você foi fiel no pouco e eu vou te colocar sobre o muito. Então venha, participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom, fiel. Você foi fiel no pouco e eu o colocarei agora sobre o muito. Venha e participe então venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas olha que interessante o que aconteceu agora. Olha que interessante. Veio também o que tinha recebido, por fim veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau, mal com U, e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Que coisa injusta, né? Tire o que tem só 1, tadinho.
e dê ao que já tem 10. Olha que interessante. Pois a quem tem, mais será dado. Esse é o tema dessa mensagem. A quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa. Todos recebemos algo de Deus. Todos recebemos algo de Deus. Nenhum servo ficou sem receber a sua porção. Porque segundo Deus, todo servo já é chamado por Ele, e então por ser chamado, ele já recebe a capacidade mínima. Todos nós, todos indistintamente, temos capacidade para no mínimo um talento. Veja, primeiro destaque que eu quero te fazer é isso. Sabe, a ideia é que Ele não deixa de dar algo para alguém. Deus não deixa de dar algo para alguém. Deixa eu ser mais direto. Deus não deixa de capacitar as pessoas para o trabalho. Se alguém não está trabalhando, não é porque Deus não o capacitou, mas é porque Ele pegou a sua capacidade e enterrou no buraco. Segundo Deus, todos chamados para o seu reino, todos indistintamente têm um talento, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, não importa, mas todos receberam. Outra coisa, todos nós recebemos, sim, mas nós recebemos porções diferentes. E Deus, Ele sabe o quanto nós estamos prontos, capacitados, para cuidar daquilo que Ele está. E às vezes, é uma dificuldade para nós, porque a gente pode, com tanto discurso aí, esquisito que tem na sociedade, com tanto discurso das ondas marxistas, tantas coisas aí, a gente pode algumas vezes achar estranho. Espera aí, Deus, por que o Senhor deu para esse cara 5 e eu só tenho 1? Por que... E a gente começa a questionar, mas a gente sabe que a raiz disso daí, de alguma forma, tem muito mais a ver conosco, porque Deus, Ele faz a coisa certa, Deus não erra. E se nós somos servos de Deus, a gente precisa confiar no Senhor, amém? Então quando você confia no que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, você vai confiar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quando geralmente uma pessoa desconfia do que Deus está fazendo na vida do outro, ela não tem confiança sobre o que vai acontecer em si mesma. E é a mesma desconfiança dos outros, é a desconfiança sobre si mesmo. Porque assim como a gente pensa, é assim sobre nós, sobre as situações, a gente vai pensar sobre outros. Não tem sentido ser diferente. Mas vamos lá, por exemplo, se uma pessoa, ela recebe Deus, Ele está dando de acordo com a capacidade. Vamos só pensar juntos, se uma pessoa, ela recebe mais do que a sua capacidade, ela pode ter alguns problemas. E tudo que Deus faz é para nos deixar perto dEle. Deus nunca vai fazer algo para te distanciar dEle. Deus nunca vai fazer algo na sua vida para te distanciar dEle. Então se tem algo que está te distanciando de Deus, você pode ter certeza que não vem de Deus. Se tem algo que está te distanciando da família da fé, você pode ter certeza que não vem de Deus. Se tem algo que esfriou o seu coração em relação à palavra de Deus, em relação à igreja de Jesus, é porque vem do inimigo. Não tem como vir de Deus, amém? Não tem como. Isso é básico. Ah, pastor, mas eu sei que Deus me deu esse novo trabalho, e esse novo trabalho me tirou da presença de Deus, mas Ele sabe de todas as coisas, até porque Ele me deu o trabalho. Na verdade, Ele pode ter te dado trabalho, mas o como você tem feito, a decisão do exercício, a decisão de como você se dedica, isso não vem de Deus. Então você precisa tomar cuidado para não ser enganado. Mas vamos lá, se uma pessoa recebe mais que a sua capacidade, primeiro, ela pode se distanciar de Deus. Então Deus não é burro, Deus não é ignorante, Deus não é vacilão. Deus sabe o quanto Ele pode te dar e o quanto você tem que receber. Então, se você recebe mais do que a sua capacidade hoje, você pode ficar longe de Deus. Você pode se achar demais, pode ter orgulho. Já viu? Uma pessoa, por exemplo,
o pior chefe que eu já tive, quando eu trabalhei num banco durante 4 anos, eu tive 5 gerentes gerais no banco, nas agências que eu trabalhei. O pior gerente geral que eu tive, o pior, o mais arrogante, o mais orgulhoso, o mais difícil de trabalhar, o único, né, que eu tive difícil, os outros eram top, mas o mais o orgulhoso, o arrogante, e assim, o esquisito, e que se achava demais, eu percebi que ele foi promovido antes do tempo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não podemos impor as mãos, ungir pessoas ao ministério antes do tempo. Por isso, para se chegar ao ministério, quando a pessoa tem um chamado para o ministério, ela precisa passar por um processo duro de maturidade, porque senão ela chega no ministério e a sua capacidade é inferior ao que recebeu. E se a sua capacidade é inferior ao que você recebeu, isso pode se tornar o seu inimigo interior. Esse gerente que eu tive, ele era tão orgulhoso, tão arrogante, e a queda dele não demorou 5 anos. Ele era o gerente geral mais novo do Brasil, ele foi gerente geral de uma agência do banco com 25 anos. E eu não tenho nada contra jovens crescerem e se tornarem, mas ele era imaturo, ele era arrogante, ele era uma pessoa difícil de lidar, mas um homem de produção, focava a produção, é produzir, mas para Deus não é só o resultado que importa, mas é como você e eu fazemos o resultado. Então, se a pessoa se achar demais, a palavra de Deus diz que isso vai o quê? Preceder a queda. Então, um dia eu tive uma conversa com uma pessoa no banco, ele estava arrasando todo mundo, eu falei, calma, vamos honrá-lo, porque ele é nosso líder, mas eu quero te dizer, que se ele continuar assim, ele vai cair. E depois de um tempo, esse cara foi mandado embora, foi para um outro banco, teve que começar tudo de novo como assistente, e uns 4 anos atrás eu encontrei na rua, até hoje, ele não é um gerente geral de nenhuma agência. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando há algo maior do que a sua capacidade, pode ser que isso pode preceder uma queda. Por isso que Deus, Ele vai fazer a coisa segundo o processo dEle. Diga essa palavra só para você guardar. Deus tem um processo de aumento. Outra coisa, se você recebe mais do que a sua capacidade, pode ser que você vai dar o máximo de si por algo, você vai até cumprir o máximo, você vai se entregar todo, você vai dar o máximo de si por aquilo e nunca vai conseguir fazer o bem, fazer o bom. E nunca chega numa nota boa. Cara, mas eu dou o máximo de mim, mas eu não chego àquilo que eu preciso. E Deus, Ele ama fazer com que os seus servos tenham recompensas e tenham vitórias. Deus não quer servos dando o máximo de si e perdendo lá na frente. Deus quer que você dê sim o máximo de si, mas diante da sua capacidade. Porque quem dá o máximo de si na sua capacidade, vai ver o resultado. Mas quem dá o máximo de si numa capacidade que está acima de si mesmo, não vai conseguir enxergar o resultado. Então eu quero que você entenda isso. Estou falando só de algumas coisas para você pensar. E por último, é claro, mais uma coisinha que eu pensei, é que quando Deus nos dá mais do que a nossa capacidade, a gente vai desanimar ao longo do tempo com o desafio. Amém? Então a porção que Deus dá para um, muitas vezes não é a mesma porção que Deus dá para outros. Nós precisamos guardar isso. Você lembra como que foi a história de Raquel e Lia? Jacó vai lá, trabalha 7 anos pela lindona, trabalha 7 anos pela mais bonita, trabalha 7 anos pela Raquel. Na hora H, o seu genro, o seu sogro, mal, né, esquisito, né, seu sogro vai lá e fala assim, não, a sua é a feinha, não é a linda não. É verdade, porque a Bíblia diz que Raquel era linda, mas que Lia era arrumadinha. Aí o sogro dele falou, não, você não vai casar com a linda não, você vai casar com a arrumadinha. E ele falou, meu Deus, mas eu trabalhei pela linda. E Deus falou, e o sogro falou, mas é o seguinte, já viu aquela história, gente? Já viu aquela pegadinha na pastelaria? Compre um pastel de carne e leve um pastel de queijo. Já viu isso? Aí todo mundo entrou na fila, comprou, tá barato, eu vou comprar o de carne, ainda vou levar um de queijo. Aí chegava na hora de pegar o pastel, a moça da pastelaria pegava a fichinha do pastel de carne, custava R$6, o de queijo era 4. Compra o pastel de carne e ganha o de queijo. Aí ela pegava a fichinha e dava o pastel de queijo. Aí o cara, tá faltando de carne. Aí a moça falou, não, mas compre um de carne,
leve o de queijo. Se tem uma loira do seu lado, explica para ela. Brincadeira. Mas sabe, é mais ou menos isso. Compre a Raquel e leve a Lia. É isso que aconteceu, foi ou não foi? Mas o que eu quero chegar aqui, de repente, ele casa com a Lia, e agora ele tem que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel, e ele vai trabalhando, até que ele consegue casar com Raquel. Naquela época, é uma coisa assim, que não era o coração de Deus, não é a essência de Deus, mas naquela época tinha, sim, nessa sociedade, poder se ia casar com mais de uma mulher, e ele casa com 2, coitado, mas, Deus tenha misericórdia dele, por isso que não fazem mais esses homens de antigamente. Agora, gente, cuidado, tá? Isso não era bem o conceito de ter a mulher do outro, entende? As 2 eram esposas dele, eram casadas com ele. É um negócio que não tem a ver mais com a gente. Mas vamos lá. Aí, ele casa com Raquel. E aí a Bíblia diz que Raquel queria muito ter filhos. Jacó queria que Raquel tivesse filhos. Jacó, ele falava: Deus, dá filhos para Raquel. Porque, de fato, Raquel era, vamos dizer assim, a mãe da promessa seria Raquel. E agora ela está tentando ter filhos, e ela não conseguia. E cada vez que a Raquel não conseguia ter filhos, Lia tinha um. E a Raquel não conseguia ter filhos, e Lia tinha mais um. E Raquel não conseguia ter filhos, e Lia tinha mais 3, mais 4. E foi assim ou não foi? Chegou um dia, sabe o que aconteceu? Que Raquel virou para o Senhor, e foi muito assim, eu estou falando isso, tá? Mas ela foi muito sincera, ela falou: Deus, cadê a minha porção? Porque cada um recebeu um talento, cada um recebeu uma capacidade, e agora Deus vem com uma graça. Há uma cura em Raquel, e Raquel agora tem 2 filhos poderosos. Um era José, e outro foi Benjamim. E apesar de Raquel ter apenas 2 filhos, e a outra ter uma dezena de filhos, apesar de Raquel ter apenas 2 filhos, foi do filho de Raquel, José, que veio a salvação para todo o seu povo. Amém? Então preste atenção. Muitas vezes você fica comparando a quantidade dos talentos. Muitas vezes você fica comparando. Raquel se comparava no início. Até ela entender que Deus daria o que era dela, ela se comparava com o que Deus deu para o outro. Cuidado para você não se comparar com o que Deus está dando para o outro. Porque o que Deus está dando para o outro tem que ser motivo de alegria para você. Sabe por quê? Porque o que Deus vai dar para você já está reservado. Já está pronto para você. Amém? Então, se você tem se sentido como Raquel, eu quero dizer que o que Deus tem para você já está pronto, aleluia. Voltando à história, olha o que diz: agora de tudo que Deus nos deu, também, nós vamos prestar contas. Guarde isso, tanto o rico quanto o pobre, eles terão que prestar contas a Deus. Tanto que recebeu 1 como 5, por exemplo, do que nós vamos prestar contas a Deus? Porque essa mensagem do reino é estendida a todos. Do que nós vamos prestar contas a Deus? Nós vamos prestar contas a Deus dos nossos filhos. Nós vamos prestar contas a Deus das nossas finanças. Nós vamos prestar contas a Deus dos nossos dons espirituais, ministeriais. Nós vamos prestar contas a Deus de como nós lidamos com aquilo que Deus mandou a gente fazer. Por exemplo, nós vamos prestar contas a Deus da grande comissão. A comissão não é um negócio, não é uma coisa que Deus nos deu para se você quiser, não. Nós vamos prestar contas a Deus, amém? Nós vamos prestar contas a Deus das nossas habilidades. Nós vamos prestar contas a Deus de toda a nossa responsabilidade como cristãos, como pai. Ou seja, se Deus te deu um privilégio de ser marido, você vai prestar contas. Se Deus te deu um privilégio de ser pai, você vai prestar contas. Se Deus te deu um privilégio de ser um gerente, você vai prestar contas. Se Deus te deu um privilégio de exercer um chamado, você e eu vamos prestar contas. Então eu quero dizer isso, que todos vamos prestar contas. O versículo 19 diz que depois de muito tempo, diga comigo, depois de algum tempo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu creio que Deus não fica avaliando a gente todo dia, entendeu? A minha opinião, Deus não fica avaliando a gente todo dia em relação ao reino. Porque Deus sabe que nenhum ser humano é perfeito assim, ó. Na verdade, 99% das pessoas que estão crescendo, elas nunca crescem assim. Elas crescem assim, ó. Quantos estão entendendo? Faz sentido?
Vou repetir, nós crescemos assim. Eu preguei uma vez sobre a questão do vaso, lembra como o profeta viu o vaso sendo moldado, lembra ou não? Porque nós não crescemos assim, nós crescemos aspiralmente, nós vamos passando pelo mesmo lugar, mas um degrau acima. Então, nós vamos prestar contas a Deus, mas Deus, de tempos em tempos, Ele faz uma avaliação na nossa vida, avaliação sobre o que Ele nos deu, e é nesse momento de avaliação que nós podemos ser aprovados e ter mais, ou reprovados e ter igual ou menos. Então, é o que Deus, Ele faz com a gente. Outra coisa, Ele confia suas riquezas a nós. Tudo isso que eu falei, filhos, a nossa missão, as nossas ovelhas, tudo isso Deus nos confiou. Então preste atenção, tudo que eu e você recebemos de Deus, tudo que nós temos é um presente de Deus. Agora a grande pergunta é, o que eu e você temos feito com isso? O que eu e você temos feito com o que Deus nos dá? Sabe por quê? O que nós temos que ter muito cuidado aqui, por isso eu disse esse exemplo de Lia e Raquel, é que Deus nos abençoa a partir do que nós temos. A bênção de Deus não está ligada ao que ainda não temos, a bênção de Deus é a partir do que nós temos. É a partir do que você recebeu até hoje, que você vai ter o que você ainda não recebeu. E é nesse ponto que nós temos que ter muito cuidado, porque o problema nunca está no que não temos, mas em fazer melhor com o que recebemos. O problema não está no que não temos. A gente tem uma tendência de ficar olhando para o que não tem. Ah, mas Deus, eu não tenho isso, por isso que não vai dar certo. Eu não tenho isso, por isso que não vai dar certo. Eu lembro que uma senhora que fazia visitas, se não me engano, em presídios. Eu não lembro se era presídios. Mas uma senhora que fazia visitas, ela procurou o meu pai, o pastor Clemente, uma vez, e ela falou para ele, pastor, eu estou me sentindo incapacitada. Eu estou me sentindo incapacitada de continuar nesse ofício que Deus mandou eu fazer. Por quê? Eu estou me sentindo incapacitada porque agora que eu estou vendo que toda a igreja foi batizada no Espírito Santo, recebeu o dom de línguas, o dom que eu precisava para continuar o meu ministério, eu não recebi. Ela queria ter palavra de conhecimento, ela queria ter o dom da revelação, ela queria ter dom de discernimento do Espírito, e ela só tinha o dom de línguas. E agora ela está em crise, porque ela falou assim, eu não posso mais continuar esse ministério. E sabe o que acontece? Eu me lembro muitas vezes que nós conversamos com essa senhora, e o bate-papo era o seguinte, olha, você já tem exercido sem esses dons, por que não continuar exercendo sem eles? Por que você está achando que a partir de agora você não vai conseguir? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus sem esses dons? Quantas pessoas você ganhou para Jesus, acho que era na cadeia ou num asilo, gente, me desculpe, eu não lembro, nem tem tanto a ver, mas eu não lembro. Essa mulher ela tinha um dom de fazer visitas, ela ficava a tarde inteira, ela era viúva, ganhava um dinheiro bom, e ela ficava a tarde inteira, todos os dias, era o ministério dela, fazendo visitas, e ela ganhava muita gente para Jesus. Mas aí ela estava numa crise, porque agora ela começou a olhar para os dons que foram derramados sobre outras pessoas, e se achando incapacitada, quando na verdade ela já estava capacitada, ela já estava sendo fiel, ela estava no caminho de Deus aumentar a sua influência nisso. E eu me lembro muitas vezes, que nós falamos para ela, meu pai principalmente, falou, olha, você já tem a palavra de Deus, você já tem o amor, e você já tem vivido isso mesmo sem esse dom. E aquela mulher continuou servindo, ela continuou indo nessas cadeias, nesses lugares, ganhando gente para Jesus, até que um dia, essa mulher se alegrou tanto, essa mulher começou a vibrar, porque até que um dia, ela estava orando dentro do seu quarto, na sua casa, e o Espírito Santo desceu sobre ela, e o Espírito Santo a visitou, e agora aquela mulher, que antes, 1 ano atrás, 2 anos atrás, se via incapacitada, aquela mulher que continuou o exercício do seu chamado, com fidelidade, mesmo sem uma ferramenta que ela achava importante, aquela mulher, agora depois de 1 ou 2 anos, ela contou que ela foi visitada pelo Espírito Santo, e recebeu do Senhor dom de revelação, palavra de conhecimento, dom também de discernimento de espíritos, amém? Então nós temos que ter cuidado com isso, porque o problema nunca está no que não temos, mas em fazer melhor com o que já temos, sabe, nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes nós podemos nos sentir menor, por questões de responsabilidades diferentes, e na verdade, você e eu não somos responsáveis pelo que Deus não nos deu.
Você não é responsável pelo que Deus não te deu. Você não é responsável pelo que Deus deu ao outro. Você não é responsável pelo que Deus não te deu. Mas você e eu somos responsáveis pelo que Ele tem nos dado. Amém? Voltando à história. Hoje eu vou ministrar sem os pontos. Porque na última mensagem eu já preguei muitos pontos. Então hoje eu vou falar sem os pontos. Eu sei que você ama os pontos. Mas veja, o servo que tinha 2, ele recebe mais, ele multiplica mais 2. O servo que tem 5, que recebe 5 segundo a sua capacidade, que essa é a primeira observação, não é o primeiro ponto. Ele recebe mais 5. Mas veja só que interessante. O mais, um servo não teve mais, mas os outros tiveram mais. Mas o mais, diretamente envolveu a fidelidade no menos. Isso é uma coisa que eu e você precisamos guardar, porque às vezes a maior prova do meu e do seu potencial para coisas maiores é como eu lido com as menores. E nós às vezes queremos abraçar coisas maiores sem aprender a lidar com as menores. Nós precisamos aprender a abraçar as coisas maiores sem aprender a ser fiel com as menores. A forma como um servo realiza uma tarefa pequena, muitas vezes é o seu teste para tarefas maiores. Sabe, eu fico indignado quando eu vejo pessoas que querem abandonar o seu casamento porque não estão tendo sucesso. Primeiro, que casamento não se abandona. Segundo, que se eu não estou conseguindo ser um bom marido ou uma boa esposa no casamento agora, jamais eu serei em outro. Por isso que há uma estatística comprovadamente, uma estatística que comprova que os segundos, terceiros, quartos e quintos casamentos, eles terminam muito mais fáceis do que o primeiro. Por isso que as pessoas, depois que casam uma vez, no segundo casamento, achando que vão bombar. Não, no primeiro o problema era dela, o problema é dele, nunca é meu. Então agora eu entro num outro casamento, achando que tudo está resolvido, que o problema era o outro. Mas quando eu chego no segundo casamento, eu vejo que o problema era eu mesmo. Até nisso, até nisso é possível a gente visualizar sobre esse ponto de fidelidade. E assim acontece. Porque se eu tive uma régua de tolerância, vou falar uma coisa aqui de atendimento pastoral, mas se eu tive uma régua de tolerância no nível 9, no primeiro casamento, no segundo casamento, a minha tolerância é nível 4. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A tolerância cai. E o problema não está em mudar mudar de endereço, mudar o casamento, mudar de esposa, mudar de marido. O problema está em ser transformado, em ser fiel no que Deus me deu. Seja fiel na esposa que Deus te deu. Seja fiel ao marido que Deus te deu. Seja fiel à aliança que Deus te deu. Ontem eu fiz mais um casamento aqui, e eu estava falando para eles, olha, você precisa ser fiel a essa aliança. Como é difícil isso às vezes, em alguns momentos. Mas Deus está olhando para nós, aguardando essa fidelidade, nessa tarefa, que eu sei que não é pequena, mas é uma tarefa esperada, porque às vezes o nosso teste é exatamente ali. Como estamos em relação ao nosso tempo? Alguém disse que o tempo é? Não disse não? Tempo é o quê? Se tempo é dinheiro, como você está administrando esse tempo? Como está a sua administração do tempo? Alguém disse que nós precisamos administrar os filhos. A educação dos filhos não é responsabilidade da escola. A educação do seu filho não é responsabilidade da igreja. As crianças vêm para cá e elas só expressam aqui o que elas já são em casa. As professoras tentam mudar, tentam ajustar, chamam os pais, e tem pais que não aceitam.
Se você não aceita o que a professora do seu filho, que está com ele 4, 6, 8 horas por dia, diz sobre ele, pode ser que você não está pronto para ser fiel naquilo que Deus te deu e precisa aprender a ser fiel. Porque Deus usa autoridades para falar as verdades que a gente às vezes não gosta de ouvir. Eu lembro da minha mãe chegando em casa e tendo conversas duras comigo e com meu irmão, duras conversas. O meu irmão era muito agressivo na escola e eu era muito sarcástico. Eu falava assim para os meninos: cara, eu tive uma ideia. E os meninos falavam: vamos subir naquele lugar, assim, fazer isso. Aí os meninos: vamos. Aí na hora de ir eu falava: então vai. E a partir daquele tempo, as professoras da escola foram percebendo que eu era a cabeça daqueles doidos. Eu era o cabeça e eles eram o corpo. Então as professoras resolveram cortar a cabeça do corpo. E a minha mãe foi chamada na escola. Eu lembro das conversas duras lá em casa, porque a minha mãe, pela graça de Deus, ela confiava e ela acreditava no que as professoras que conviviam 20, 30 horas comigo por semana estavam dizendo. Papai e mamãe, por favor, dê ouvidos ao que as professoras estão falando sobre os seus filhos. Porque esse é um problema grave. Grave. Eu conheço uma pessoa, uma professora, mãe de um menino, filho de um juiz, de uma escola particular. O menino com mau comportamento na escola, é claro que esse juiz não era cristão, com mau comportamento na escola, a professora chamou o pai, a mãe para conversar, sem saber quem ele era, podia ser uma pessoa tão simples, mas era um juiz. E a professora começou a falar sobre o comportamento da criança, terrível. Passou 7 dias, o diretor da escola demitiu a professora. Quantos entenderam? Sim ou não? Tadinho daquele juiz. Talvez ele, em algum ponto, pode ser um justo juiz, mas quem sabe um dia, o réu que estará no banco vai ser o seu próprio filho. Porque não entendeu sobre educação de filhos. Seja fiel na educação dos seus filhos. Passe tempo de qualidade com eles. Outra coisa, sobre ministério, ministrar em vidas. Uma vez meu pai pregou uma mensagem sobre entregar-se a Deus, e eu lembrei dessa mensagem ao preparar essa, e eu fui lá, procurei, gastei meia hora procurando e achei o que eu queria. Pastor Clemente um dia disse assim: nos dias de hoje, nós estamos sempre dizendo, não tenho tempo para Deus, mas o que Deus quer que a gente diga é, não tenho tempo para mim mesmo, porque estou trabalhando para Deus. Nos dias de hoje nós estamos sempre dizendo, não tenho tempo para Deus, mas o que nós deveríamos estar dizendo é, não tenho tempo para mim mesmo, porque estou trabalhando para Deus. Aquele que recebeu 5 talentos, a Bíblia diz que ele saiu imediatamente, ele foi proativo. Ele não podia perder tempo, porque ele tinha uma missão, porque ele queria ver aumentar aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. E sabe o que é interessante? Olha que incrível isso. Eu percebi isso nesse texto, parece que Deus me mostrou, não sei, mas eu tive esse insight. Olha, é incrível, porque por que os 5 talentos é pouco? Quando esse servo multiplica 5 talentos em mais 5, Deus fala assim, você foi fiel no pouco. Meu Deus, 5 talentos, 3 milhões de reais é pouco, sim ou não? Eu fiquei pensando sobre isso. Mas Deus fala, você foi fiel no pouco, então eu te colocarei sobre o muito. Então por quê? Pensa numericamente, por que 5 talentos é pouco para o primeiro servo e 10 talentos é muito? É uma pergunta, eu quero tentar respondê-la. Por quê? 10 talentos é muito e 5 é pouco. Mas quando ele vai para o segundo, 2 talentos é pouco. E 4 talentos é muito. Quantos estão entendendo? Como pode 4 talentos ser muito e 5 talentos ser pouco? Não tem sentido, matematicamente falando. Mas aqui,
eu percebo algumas coisas. Por que é pouco? Primeira coisa, por que é pouco? Porque para o Senhor, que é o dono de tudo, que compartilhou tudo com a gente, para o Senhor, sempre o mais que você tiver, pode ser que seja sempre pouco. Para o Senhor não tem muito, Ele não é limitado em colocar sobre as suas mãos 10, 20, 40 talentos, Deus não é limitado. Então, no contexto de Deus, Ele estava querendo trazer uma demonstração do menos e do mais, e não do pouco e do muito. Outra coisa que eu pensei, veja que interessante, o único que o Senhor não chamou de pouco, foi o que tinha um. Por que Deus não falou que o que tinha um, tinha pouco? Deus não falou assim, você foi infiel no pouco, então, Ele não falou necessariamente isso nessa parábola. Ele não aborda o que tinha um talento como ter pouco. Mas sabe por que eu creio? Porque Ele sempre, na visão de um talento, o um talento que ele tinha, era o máximo que ele ia ter. Muitos de nós enterramos aquilo que Deus nos deu, porque nós achamos que chegou no limite do que Ele tem para nos dar. Mas o que Deus tem para te dar, é muito mais do que você já tem. Deus tem mais, Deus tem prazer no aumento, Deus tem prazer em fazer mais. Você vê como que os servos aprovados apontam para um aumento. Então esse é o caminho para o mais é ser fiel no menos. Sabe, querido, quando menos é menosprezado, quando aparentemente pouco que eu tenho é descuidado, é menosprezado, o muito não é alcançado. Se eu não sou fiel no que eu tenho, como eu terei ainda o que eu não tenho? Eclesiastes 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, veja esse texto que incrível, Eclesiastes 9, 10, tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura onde você vai, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, e não tem sabedoria, não tem atividade, não tem exercício, lá a coisa para de acontecer, portanto o tempo é agora. Por isso que o servo de 5 talentos, ele saiu imediatamente. Provérbios 16, versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, lhe parecem puros, mas o Senhor é que avalia o espírito, com E minúsculo. Aí ele diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Olha só, no Evangelho, a palavra consagração, ela não é apenas uma decisão de entrega. Consagração é dedicação. Por exemplo, um médico consagrado é um médico que se dedica muito à sua profissão. Um advogado consagrado é um advogado que estuda muito as leis, principalmente aquelas que ele advoga, que ele usa na sua advocacia. Então, no reino de Deus, um servo consagrado não fala sobre a nossa santidade em si, mas fala sobre a nossa dedicação. Aponta para o nosso trabalho. Eu quero trazer isso ao seu coração. Então, o que Deus quer de nós? Você pode estar pensando, o que Deus quer para você? Eu quero trazer isso para o seu coração. Deus, Ele quer que o seu melhor se torne ainda melhor. Deus, Ele deseja que o melhor que você faz, o melhor que você é hoje, o melhor que você tem sido hoje, seja ainda melhor amanhã. E como nós vamos alcançar isso? Pela fidelidade, sendo sérios com Deus, sendo aquelas pessoas que vão buscar dar o melhor de nós, para aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, diz: olha, todos vocês nos considerem como servos de Cristo, encarregados do ministério de Deus. Ele estava falando deles, dos apóstolos, dos ministros, mas ele estava estendendo isso à igreja. Por quê? Alguém disse que a maior missão dos pastores é colocar a igreja para trabalhar para fora. A maior missão dos pastores, qualquer pastor, é colocar a igreja para cumprir a missão, a grande comissão, ir pregar o evangelho, batizar, nós vamos ter batismo dia 19, e fazer discípulo. Mas sabe qual é a segunda maior missão de todo pastor? Eu vou falar isso para você abertamente, é o que a gente ouve em todas as conferências exclusivas de pastores, mas a segunda maior missão de todos os pastores é ser um instrumento de Deus, um canal de Deus, para despertar aqueles que são de um talento, não no sentido de ter pouco,
mas no sentido de estar enterrando o que tem. A segunda maior missão. Por isso que Paulo está dizendo isso. Considerem-nos como servos, considerem-nos como encarregados do ministério de Deus. E o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Você e eu posso ser encarregado de uma igreja, eu preciso ser fiel a isso. Mas você pode ser encarregado de cuidar de uma pessoa e precisa ser fiel a isso. Você pode ser encarregado de cuidar da sua família, seja fiel a isso. Você pode ser encarregado de cuidar de uma célula, seja fiel a isso. Você pode ser encarregado de cuidar de um ofício dessa igreja, seja fiel a isso. Você pode ser encarregado de cuidar de crianças no ministério infantil, de atmosfera, do portão da igreja, mas aquilo que Deus te colocou, seja fiel a isso. Ele diz: o que se requer de um encarregado é que ele seja fiel à sua responsabilidade. E aqui está um segredo para você receber aumento de Deus. Então, o caminho para aumentar a nossa capacidade, ele tem a ver com a fidelidade. Eu estou ainda no como. O caminho para aumentar a nossa capacidade, você pode pensar assim: eu tenho capacidade para 2, significa que o resto da minha vida eu vou ter 2? Não. Significa que o seu exercício no 2 vai te levar ao 4. Então a fidelidade aponta para a prática. O que aconteceu com o infiel? Enterrou o seu talento, colocou no buraco, mas os fiéis saíram imediatamente para aplicar aquilo que receberam. O caminho para aumentar a nossa capacidade é o exercício naquilo que nós já recebemos e somos capazes. Então nós vamos precisar decidir exercer ou enterrar aquilo que nós recebemos. E o exercício é uma chave de fidelidade. Amém? Diga comigo: o uso correto do que eu tenho me levará a um outro nível. O uso correto do que você tem te levará a outro nível. Tem um texto que eu gosto muito, Provérbios 10, versículo 4, mas eu gosto de uma versão bíblica diferente. Ela diz assim: os trabalhadores que têm as mãos remissas empobrecem. Olha o que ela está dizendo. Ela não está chamando de vagabundo. Ela está falando, os trabalhadores que têm as mãos remissas empobrecem, mas os que trabalham com mãos diligentes enriquecem. E foi isso que Tiago queria trazer para a igreja. Porque a igreja de Jesus, ela chegou no momento da história que ela tinha tanta conquista. Deus tinha mudado a vida deles, mudado a história da sua geografia, mudado a história da sua família. E aquela igreja tinha tantas conquistas que ela começou a usar a fé superficial como fé profunda. Ela começou a usar a graça como fator para não se trabalhar. A igreja grega começou a usar a fé como a fé assim, só de crer, como suficiente. E aí é por isso que o apóstolo Tiago vem. E é por isso que o povo da Hipergraça não gosta desse texto. E é por isso que alguns pregadores internacionais, às vezes conhecidos, até falam que o livro de Tiago não é para nós, é para os judeus. Mas é porque eles não entenderam o contexto que Tiago está escrevendo. Tiago está escrevendo um contexto, e toda a palavra é para nós. Todo o Novo Testamento é para nós. Não tem nada disso que isso aqui é para os judeus. Isso é para nós. Mas a galera da Hipergraça gosta de falar que esse negócio não é para nós. Por quê? Porque esse negócio fala de uma fé com obras. Quantos estão entendendo? Veja como se conecta a parábola do reino. Veja como essa mensagem do reino, ela ativa a gente. Veja como as mensagens do reino, elas nos colocam a praticar a fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. E eu já estou partindo para a conclusão, mas veja comigo Tiago, capítulo 2, esse livro que é para mim, que é para você. Veja como esse capítulo nos leva a conectar nessa ideia de que os trabalhadores que têm as mãos remissas empobrecem, eles não conquistam, eles estão enterrando aquilo que receberam, mas os trabalhadores que trabalham, que exercem com mãos diligentes, enriquecem. Veja que ele está falando de um servo mau, ele está falando de um trabalhador que não trabalha. Eu e você fomos chamados para ser fiéis, e ser fiéis é exercer, é o exercício da fé que carimba a sua fidelidade com Deus. Exercer,
exercer, naquilo que você recebeu. Tiago capítulo 2, versículo 20 diz assim: quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ele está escrevendo isso para uma igreja que acreditava em Jesus, mas que estava enterrando os seus talentos. Uma igreja que estava paralisando no nível da fé teórica. Uma igreja que agora estava nutrida de conhecimento, mas só utilizando isso para dentro. Uma igreja que estava estática. Tiago está sendo usado pelo Espírito Santo para novamente empoderar a igreja. E ele está dizendo: quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas... A fé foi o quê? Então, o aumento de Deus na sua vida só vai acontecer quando a sua fé, a minha fé, estiver sendo nutrida com as obras. Sem obras, ninguém te promoverá. Sem obras, Deus não vai colocar mais nas suas mãos. Sem obras, o grande perigo que você e eu corremos é que Deus tire o pouco que você tem. Por isso que o tempo inteiro a gente percebe pessoas que estão indo com Deus, estão fazendo para Deus, estão conectadas com Deus, e agora elas param de fazer e entram num engano, e depois o segundo passo é perder a fé. Antes de perder a fé, alguns param de trabalhar por ela. O passo que o inimigo te engana não é a perda da sua fé, é a perda do trabalho pela fé. Porque quando o inimigo tira a obra das suas mãos, ele enfraquece você. Então, uma grande brecha que o inimigo procura quem devorar, eu creio que ele fica procurando pessoas que são chamadas por Deus de servos, pessoas que Deus chama de trabalhadores, mas que estão com as suas mãos omissas. Por isso ele diz: trabalhadores omissos empobrecem, mas trabalhadores diligentes enriquecem. Por isso que ele diz que o servo de 2, o servo de 5 recebe mais. E o servo de 1, ele tira o 1 e ele coloca as mãos no de 10, porque ele fala: a quem tem, mais lhe será dado. Versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. Então, por que Deus tira o talento do infiel e coloca no que tinha mais? Parece tão injusto, mas não é injusto. Porque Deus, Ele não aceita perdas. Deus não aceita perder. Deus nunca perdeu e Deus nunca vai perder. Deus não aceita perdas. No reino de Deus, ninguém pode ser perdido. No reino de Deus, tudo que é perdido, Deus quer encontrar. E se nós não estamos encontrando o perdido, Deus vai fazer alguém que encontre. Por isso que tem a ovelha perdida, por isso que tem a dracma perdida, por isso que tem o filho perdido. Porque tudo que está perdido, Deus não quer que seja perdido. Se isso pertence a Ele, isso precisa ser restabelecido. Deus não trabalha com perda, Deus não desperdiça nada. Você vê que quando Deus transforma água em vinho, no seu primeiro milagre, Ele transforma 120 litros no mínimo de água. Talvez não precisava de tanto vinho naquela festa, mas Deus, Ele multiplica isso, porque Deus, Ele não tem só um propósito no milagre, mas Deus tem um propósito na sobra. Deus não tem só um propósito no que Ele realiza, mas Ele tem propósito na abundância do que Ele realiza. Por exemplo, Deus multiplicou os pães. Gente, uma pessoa, um homem, um Jesus, um Cristo, um Deus que tem poder para transformar 5 pães em milhares de pães. Será que Ele não tinha poder para acertar o número e não sobrar? Mas a palavra de Deus diz que sobraram 12 cestos. E aqueles 12 cestos não foram desperdiçados. Cada um foi dado para um apóstolo, para que fosse uma marca do que Deus fez. Sabe por que eu estou dizendo isso? Deus não tem só um propósito no milagre, Ele tem propósito no aumento, no que sobra, no que vai além do milagre. É um propósito que eu e você precisamos entender.
Portanto, o propósito não é só sobre o milagre, mas também é sobre o que será gerado depois. Deus sempre vai dar além do que você recebeu inicialmente. Amém? Se você cumprir o propósito sobre o que está nas suas mãos, você pode ter 10 que Deus te dará mais um. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: os 5 adicionais foi a fidelidade daquele homem com a fidelidade de Deus, mas o um que ele recebeu foi a pura graça de Deus. À medida que você for fiel no que Deus vai te dando, na sua família, nos seus filhos, no seu ministério, no seu trabalho, a medida da sua fidelidade vai ser a medida que Deus vai dar mais para você. Por isso que tem pessoas que às vezes você está vendo que está indo muito bem, mas mesmo assim elas recebem mais ainda do que só o resultado de ir muito bem. Porque é a graça de Deus, é o um que Deus tirou de alguém infiel e colocou sobre o fiel. Isso vai acontecer no reino de Deus, eu não posso te dar outra notícia, isso acontece todo dia, e eu quero ser, no mínimo, o homem de 2 talentos, no mínimo, eu quero ser o que tem 2 talentos, o homem que enterrou o talento, infelizmente, não entendeu o propósito. E uma chave importante para você, nessa manhã, é entender que tudo que Deus te dá, tem um propósito.